Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Não há Ele é o caminho. Todo aquele que o rejeita está à beira do caminho. A palavra diz que Jesus, ele ali naquele monte das Arábias, quando tudo se cumpriu, ele foi motivo de opróbrio. Foi motivo ali diante dos homens, como que vergonha. Os homens o viram sem formosura, não, a palavra diz, tiveram, na verdade, interesse e antes rejeitaram a verdade. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. A luz veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Porque a luz expõe aqueles que estão nas trevas, e aqueles que estão, quando a luz vem, expõe aqueles que estão mergulhados em densas trevas. Mas o Senhor foi coroado como coroa de glória. O Deus Altíssimo o justificou. Assim como a palavra diz, que aquele que rejeita o Filho, ele não tem o Pai, porque o Filho é o que revela o Pai. Por isso, na verdade, muitos nos dias atuais estão, na verdade, sempre sobre a ira, indignação, sobre o poder do pecado. Porque todo aquele que está segundo o pecado está sobre a ira, está sobre a indignação. Jesus, ele já dizia: nem eu vos condeno, por esta palavra vós já estáis condenados, aqueles que rejeitarem. Porque ele não veio condenar, ele veio salvar aqueles que estão rumo à condenação. E todo aquele que o rejeita já está condenado. Está com a sua alma suspensa entre o céu e a terra. Aqueles sacerdotes terrenos diziam: se tu és o Cristo, até quando a nossa alma estará suspensa? Na verdade, todo aquele que não se arrepende já está com a alma suspensa, já está rumo à condenação. A palavra diz que continuam sujando-se mais ainda, declaram uma geração que se considera limpa e não lava da sua imundícia, e que quando não vê logo os seus crimes sendo punidos, acumula-se mais ainda iniquidade sobre iniquidade. Mas bem-aventurados sois aqueles que perseverarem firmes, sempre santificando e purificando por meio do lavar da palavra do interior para fora, sempre declarando pecador, mas pecador arrependido, não como pecador de outrora, como filhos da desobediência, participantes em Adão, agora participantes em Cristo, aonde não segundo um espírito errôneo, mas que causava os caminhos sinuosos e tortuosos, sempre desviando para a esquerda e para a direita, mas segundo um espírito reto, aonde, por ser experimentado, aquele que examina tanto em palavras como em atitudes antes de proceder está sempre no acerto, aonde na verdade em vão aqueles que dizem que aprendem com o erro, porque na verdade estão sempre rodeando em círculo e não alcançam a devida retidão que o Senhor nos requer. É necessário sim
arrepender-se dos erros e alcançar aquele que nos mantém sempre no caminho a examinar aonde pisa, sempre falando na eloquência não por si, mas pela condução do seu Espírito, aonde estamos sempre a acertar a sua palavra, que do fruto da nossa boca comeremos. Por isso é necessário estar sempre manejando bem a palavra da verdade, a fim de que não permita com que o valente venha roubar a verdade em nós, porque se permitir, perdeu o tesouro, porque o nosso tesouro, aonde está o seu tesouro, está o seu coração, e o nosso tesouro é aquilo que ele mesmo aperfeiçoa em nós como um caráter daqueles que irão prestar conta, a fim de serem aprovados ao invés de ser reprovados, a fim de ser chamados benditos do Pai, para não chegar a ser chamados como malditos, apartai-vos de mim. Por isso é necessário estar segundo um espírito experimentado e que nos mantém sempre na boa condução, tanto em palavras, em atitudes. Assim como ele nos ensina, sejais tardio no irar-se, sejais sempre pronto à obediência, porque nós não seguimos segundo um espírito errôneo, mas antes um espírito que nos conduz através da imitadores daquele que é o elo da perfeição, aonde devemos sempre bem dizer ao Senhor, porque é através daquilo que falamos que flui do interior de uma adoração franca e sincera e que persevera sempre nas boas atitudes, uma vez que Ele nos conhece do interior, aonde para fora é necessário resplandecer aquele que é fiel e verdadeiro. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.